Durante décadas, poucos filmes conseguiram marcar tanto a história do cinema, quanto Psicose, de 1960. Este clássico do suspense, dirigido por Alfred Hitchcock, não é apenas um dos filmes que mais marcaram o cinema, mas também uma obra que redefiniu completamente o suspense psicológico e influenciou gerações de diretores. Porém, existe algo ainda mais fascinante por trás desse filme. Um detalhe escondido na produção, um truque de Hitchcock que enganou completamente o público, e uma sequência que se transformou na cena mais famosa do cinema. Sim, estamos falando da lendária cena do chuveiro. Essa famosa cena do chuveiro, conhecida também como o assassinato no chuveiro Psicose, é considerada até hoje uma das cenas mais agoniantes do cinema. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma história por trás da cena do chuveiro, cheia de segredos, decisões arriscadas e estratégias geniais. E quando você descobrir como foi feita a cena do chuveiro, vai perceber que o impacto do filme não foi um acidente. Foi pura genialidade de um diretor, que ficou conhecido como o verdadeiro mestre do suspense. Hoje, no Cine Explorador, vamos mergulhar na história do filme Psicose, revelar curiosidades, explorar os bastidores, entender como Hitchcock enganou o público, e descobrir por que esse filme que chocou o mundo, continua sendo estudado até hoje. Porque a história por trás desse filme de Alfred Hitchcock é muito mais perturbadora do que parece. E tudo começa com um pequeno motel isolado, e um homem chamado Norman Bates. Interpretado por Anthony Perkins, o personagem central Norman Bates parece, à primeira vista, apenas um jovem tímido que administra um motel de estrada. Mas por trás dessa aparência tranquila, existe algo muito mais perturbador. Ao longo do filme, o público começa a perceber que existe um grande mistério sobre Norman Bates. E é justamente essa construção psicológica que transforma Norman Bates em um dos antagonistas mais fascinantes já criados. A psicologia de Norman Bates se tornou tão marcante que até hoje é analisada em estudos sobre narrativa e personagens no cinema. Entender a história de Norman Bates é essencial para compreender por que Psicose redefiniu o terror psicológico. Mas existe um momento específico que transformou o filme em uma lenda, a lendária cena do chuveiro. A famosa cena dura menos de 1 minuto, mas mudou a história do cinema para sempre. Durante décadas, espectadores ficaram curiosos sobre os bastidores da cena do chuveiro. Como ela foi filmada? Como foi criada a sensação de violência? E qual é o verdadeiro segredo da cena do chuveiro? A resposta está na genialidade da montagem. A sequência foi construída com dezenas de cortes rápidos. Esses cortes criam a ilusão de um ataque brutal, mesmo sem mostrar explicitamente a faca atingindo a vítima. Essa técnica revolucionou a linguagem do suspense. Mas existe outro detalhe curioso. O sangue que aparece na cena não era sangue, era simplesmente calda de chocolate. Mas o que realmente transforma Psicose em um dos maiores clássicos do cinema não é apenas esta cena marcante, e sim, tudo aquilo que aconteceu nos bastidores. Porque, por trás desse filme, existe uma sequência de decisões ousadas, arriscadas e até geniais. Para começar, poucos sabem disso, mas o próprio Alfred Hitchcock precisou apostar no filme quando ninguém mais acreditava. A Paramount Pictures considerou o projeto arriscado demais. Era um filme estranho, violento para a época, e completamente fora do padrão. Então, Hitchcock fez algo impensável. Ele decidiu financiar parte do filme com o próprio dinheiro. E mais do que isso, ele aceitou abrir mão de parte do seu salário, em troca de uma porcentagem dos lucros. Uma aposta arriscada, que acabou se tornando uma das decisões mais lucrativas da história do cinema. Mas essa não foi a única estratégia em comum. Para reduzir custos, Hitchcock tomou outra decisão inesperada. Ele trouxe para o filme sua equipe de televisão. Isso fez com que Psicose tivesse um estilo visual muito diferente dos grandes filmes da época. Mais simples, mais direto,
e principalmente, mais realista. E esse realismo acabou deixando o filme ainda mais perturbador. Agora, existe um detalhe que parece pequeno hoje, mas que foi chocante para o público da época. Em uma das cenas, aparece um vaso sanitário dando descarga. Pode parecer algo comum, mas nos anos 60, isso praticamente não existia no cinema. Esse tipo de detalhe ajudava a aproximar o filme da realidade e deixava tudo ainda mais desconfortável. Mas talvez a jogada mais inteligente de Hitchcock não tenha sido visual, e sim psicológica. Durante o lançamento do filme, ele criou uma regra inédita: ninguém poderia entrar na sessão depois que o filme começasse. Isso nunca tinha sido feito antes. E o motivo era simples. Hitchcock queria garantir que todos os espectadores experimentassem a história do jeito que ele planejou, sem perder nenhuma surpresa, sem saber o que estava por vir. E para garantir isso ainda mais, ele fez outra coisa impressionante: comprou várias cópias do livro original, aquele que inspirou o filme, para evitar que o público descobrisse o final antes de assistir. Isso ajudou a transformar Psicose em um verdadeiro evento. Um filme cercado de mistério. Um filme que precisava ser vivido, e não apenas assistido. E quando falamos em realismo, existe outro detalhe. Embora o filme pareça extremamente violento, Hitchcock tomou decisões para controlar isso. Ele escolheu filmar em preto e branco, não apenas por economia, mas porque sabia que em cores, o impacto seria muito mais chocante, e talvez nem fosse permitido pelos censores da época. Ou seja, até a ausência de cor foi uma escolha estratégica. Mas talvez o elemento mais perturbador de todos esteja na origem da história. O livro que inspirou o filme foi parcialmente baseado em um caso real. Isso significa que, de certa forma, a história de Norman Bates tem raízes no mundo real. E isso sim, torna a produção ainda mais assustadora. Mas existe um último detalhe que poucos percebem, e que resume perfeitamente a genialidade de Hitchcock. Durante todo o início do filme, o público acredita que está acompanhando a história de uma protagonista. A narrativa segue Marion Crane. A câmera acompanha seus passos, sua fuga, suas decisões. Tudo indica que ela é o centro da história. Até que, de repente, tudo muda. Esse tipo de construção não foi um acaso. Foi uma manipulação, cuidadosamente planejada. Uma forma de controlar as expectativas do espectador e depois quebrá-las completamente. E é justamente por isso que Psicose não é apenas um filme de suspense, é uma aula de como manipular emoções, criar tensão e surpreender o público, de uma forma que poucos filmes conseguiram fazer. Com o passar dos anos, Psicose passou a ser visto não apenas como um grande filme, mas como um fenômeno cultural. Sua influência no cinema pode ser percebida em inúmeros filmes posteriores, especialmente em obras de terror psicológico, e em muitos filmes de suspense clássicos. Até hoje, Psicose aparece em listas de cenas icônicas e de filmes que marcaram o cinema. Diretores do mundo inteiro continuam estudando suas técnicas, e a análise do filme ainda é tema frequente em escolas de cinema. Isso mostra o tamanho do impacto dessa obra dentro da história do cinema. Mais de 6 décadas depois de seu lançamento, Psicose continua sendo um dos filmes de Hitchcock mais discutidos. Um verdadeiro clássico do suspense, um filme que mudou o terror, e uma obra que provou que, às vezes, o verdadeiro horror não está nos monstros, mas na mente humana. E talvez seja exatamente por isso que o mistério de Norman Bates continua fascinando o público até hoje. Porque no fundo, Psicose não é apenas um filme, é uma experiência que mudou para sempre a forma como o suspense é contado no cinema. E no centro de tudo isso, permanece uma pergunta inquietante. O que realmente se escondia por trás da mente de Norman Bates? Agora queremos saber de você. O que você acha desse clássico do cinema? Quais as curiosidades de bastidores que você conhecia e quais descobriu conosco?
Conta aqui nos comentários. Ah, não se esqueça de falar de onde você está assistindo, queremos saber onde nossos vídeos estão chegando. E se você gosta de explorar clássicos do cinema, segredos de histórias e curiosidades sobre grandes obras, se inscreva no Cine Explorador. Nos vemos na próxima exploração. Valeu!